porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti, precisa mais de ti. Nós temos que começar esse tempo da Semana Santa já com esta atitude de prece. Renova-nos, Senhor. Nosso coração precisa mais de Ti. Se o tempo da Quaresma, meus caros telespectadores, foi para nós um grande convite à mudança de vida, se faz necessária dentro de nós uma renovação. Renovação da conduta, renovação do comportamento, uma renovação espiritual, uma renovação emocional, psicológica. A mudança é palavra de ordem para nós durante todo o tempo da Quaresma. E a mudança também pode ser compreendida como conversão. Eu dizia no bloco anterior que a Semana Santa ela é compreendida a partir do domingo, que nós celebramos os ramos, e vai até o sábado da luz. Agora eu quero convidar você a compreender cada dia nesse tempo. Por exemplo, nós acabamos aqui de fazer uma caminhada dentro desse contexto da Quaresma em que Jesus sobe para Jerusalém para cumprir a sua missão. Nesses dias nós temos visto os textos bíblicos falando muito sobre a aproximação de Jesus em Jerusalém. E ele vai fazendo o bem a todos, anunciando a boa nova, falando da vontade do Pai, sofrendo perseguições, experimentando as tentações, vivendo de fato momentos muito tensos em que ele é questionado sobre o seu papel, sobre a sua missão e até mesmo em relação à sua identidade. Mas ele permaneceu firme até aqui. E é curioso que agora a gente percebe que no tempo em que a gente vai concluindo o tempo da Quaresma, a gente adentra na Semana Santa com o Domingo de Ramos. E a gente conhece tradicionalmente, Samir, o Domingo de Ramos, né? Hosana, 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 Hosana. A gente já conhece, né? Faz parte da nossa cultura, da nossa história, participar daquelas missas com procissões e geralmente em alguns lugares faz-se uma dramatização, né? Coloca alguém em cima de um burrinho. Já viu isso lá no Santos Reis, Samir? Demais, né? Coloca-se alguém representando Jesus em cima do burrinho e pessoas vestidas como se fosse o povo de Jerusalém. E essas pessoas estão com mantos e jogam seus mantos no chão para o burrinho passar. Jogam também ramos, né? E tem aí os ramos... lembrando os ramos de oliveira, as palmas, todos os adereços que foram usados para acolher Jesus em Jerusalém. Quando Jesus chega ao ponto alto da sua peregrinação para Jerusalém, ele é recebido com honras de rei. O povo acolhe Jesus como rei. E isto preocupava muito, né? Herodes. Era um tempo ali de muitas inquietações em relação a Jesus. Mas ele foi acolhido como rei no meio do povo. E ele, com muita simplicidade, ao invés de entrar na cidade montado num garanhão, né, num puro sangue, ele mandou buscar um burrinho para ele subir em cima. Alguém forrou algo e ele sentou nesse burrinho. E quando ele chegou, o povo então
aclamava: Hosana, o filho de Davi, Hosana, o filho de Deus. É interessante como que recebem Jesus com muitos louvores, com grande honra em Jerusalém. E isso incomodou as autoridades. Por isso, quando começa a Semana Santa, a gente se lembra que Jesus foi recebido em Jerusalém como rei. E aí começou o grande problema, né? E no Domingo de Ramos, então, nós sempre somos motivados na vida da igreja a levar os nossos ramos para a missa. Tem missas em nossas paróquias todas, no mundo cristão católico inteiro, nós temos as missas de ramos. E com as missas de ramos, a bênção dos ramos e a peregrinação. A missa sempre começa num ponto fora da igreja, faz-se uma procissão para lembrar exatamente esta chegada triunfal de Jesus em Jerusalém. Só que a gente já faz isto na vida da igreja, proclamando um evangelho que fala da paixão e morte de Jesus. Isso exatamente, Sami, é para lembrar que aquele que foi acolhido como rei, né? Na verdade, é curioso perceber como que o povo pode chegar a tal ponto, né? De aclamar o Filho de Deus, de acolher o Filho de Deus como Rei dos Reis, mas no final pedir a morte daquele que estavam dizendo acolher como Rei, como Filho de Deus. E aí é curioso a gente perceber a grandeza dessa celebração do Domingo de Ramos, poucos dias antes do grande acontecimento em que se levantam contra Jesus e o condenam à morte pela crucifixão de cruz. O Domingo de Ramos, como ponto alto da Quaresma, nos inicia na Semana das Dores de Nosso Senhor Jesus Cristo. Logo após ali, muitas aflições Jesus vai experimentar em Jerusalém. É acolhido como rei, mas aí nós temos, após esse momento, começam as grandes perseguições à pessoa de Jesus. Eles decidem então, quando Jesus entra em Jerusalém e é aclamado como rei pelo povo, eles decidem matar o Filho de Deus. É isso que nós percebemos no Domingo dos Ramos, e por isso que o Evangelho do Domingo dos Ramos vai falar da paixão, morte e ressurreição já, como que uma antecipação. Ali estava dada a sentença pelas autoridades. A ameaça que Jesus era. Exatamente. Era símbolo ali. Era a hora de eliminar Jesus, que era para eles uma grande ameaça. E os dias que se sucedem vão ser assim, de perseguição a Jesus. O Domingo de Ramos, nós vemos no Domingo de Ramos a acolhida de Jesus como Filho de Deus. A segunda, a terça e a quarta, dia de grandes perseguições. Eles tentavam o tempo todo encontrar motivos para condenar Jesus. E aí é curioso que a gente vai ver nessa dinâmica, nesta ida e vinda, nessa pressão toda, chega um momento então que ele percebe que não vai ter como escapar. Ele reúne os discípulos na quinta-feira. Ele reúne os seus seguidores, os seus apóstolos, e decide então celebrar uma ceia com eles. Ali ele institui a Eucaristia. É tudo isso que nós estamos vivendo e que vamos rezar nesta semana. A gente faz memória com a Semana Santa de tudo que Jesus ensinou e fez nos seus últimos momentos no cumprimento de sua missão. Aí a gente percebe que ele institui a Eucaristia. Com a instituição da Eucaristia, ele está ali celebrando a primeira missa. Às vezes as pessoas não tomam consciência disso. Ele dá um grande exemplo de humildade quando ele lava os pés dos seus apóstolos. Alguém, Pedro vai dizer: não, Senhor, eu não quero que lave, como é que pode? O Senhor é Deus. E ele vai falar assim: não, se eu não lavar, você não vai tomar parte comigo. Aprendam a ser humildes, assim como eu estou lavando os pés de vocês, aprendam a lavar os pés do irmão, do próximo, das pessoas, para que elas tenham sua dignidade recuperada, sejam solidários, sejam fraternos entre vocês. Eu vos dou um mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. E ali então ele reforça o mandamento do amor. Naquela ceia, ele vive todo esse momento, mas depois daquela ceia, ele no Monte das Oliveiras é preso pelas autoridades, experimentando a traição de Judas,
vivendo todo esse sofrimento da parte de Judas. É curioso. Só que eu quero lembrar que da Semana Santa, o dia mais intenso é esse primeiro dia. Porque com a quinta-feira começa o chamado Tríduo Pascal. Tríduo vem de 3. Eu falei do primeiro dia. Instituição da Eucaristia, mandamento do amor, o gesto de humildade da parte de Jesus, né? A instituição do sacerdócio, porque com a primeira missa e com a celebração que Jesus faz, quando ele pede fazer isso em minha memória, ele institui o sacerdócio e pede a continuidade dessa obra, e assim ele foi fazendo, definindo todas as coisas antes da traição de Judas ali e antes mesmo da sua prisão. Na quinta-feira, que nós chamamos da Semana Santa, Quinta-feira Santa, nós começamos o ciclo da manifestação da grandeza de Deus, da celebração do grande mistério que a gente chama mistério que conduziu à Páscoa. Jesus condenado, Jesus preso, né? Entregue às autoridades, começa todo um momento de sofrimento e dor para ele. Vamos ficar com a quinta-feira? Vamos parar na quinta-feira para a gente fazer o nosso breve intervalo. E com a quinta-feira a gente vai então pensar o que vem com a sexta, o que vem com o sábado, o que se dará dentro desta formação que o Padre Jairo Silva está nos trazendo hoje sobre a Semana Santa. Reza nisto, mas a gente pode olhar para o sacrifício de Jesus e ver que ele fez tudo isso para nos salvar. Por isso a gente precisa se renovar, a gente precisa melhorar. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti, precisa mais de ti.